nessa tarde, meu Deus. Somos gratos a Ti por estar com fôlego de vida, por estar neste local, por estar aqui na casa dos Teus filhos, que cede esse espaço para o Evangelho da graça de Deus. Muito obrigado aqui nessa tarde por tudo, Senhor. Pelo esse sol do dia a dia que aconteceu durante o dia, está chegando a noite. Muito obrigado pela vida de cada irmão que se encontra aqui nessa tarde. Nos dê entendimento, sabedoria para explanar aquilo que é transcendental, meu Deus. Que os irmãos que vão assistir este vídeo, meu Pai, na mente, que os olhos se iluminem, que a mente seja sempre ativada por nosso Criador. Em nome do nosso Criador, nós somos gratos a Ti, ó grande Deus maravilhoso. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar com profundidade sobre a volta de Jesus. Eu vou afirmar, e o vídeo está pegando, a nossa fala aqui, pegando a reunião, e eu vou afirmar: Jesus não vai voltar mais. Mas os irmãos vão aprender: Jesus não vai voltar mais, alicerçado e baseado dentro da Escritura. Porque a teologia nunca nos passou o que está escrito naquela geração. Mas o segredo que Jesus não vai voltar mais está dentro daquela geração. Hoje nós somos outra geração e Jesus não estava falando conosco e nós não estávamos vivos. Nós éramos espírito e o nosso espírito estava no céu ainda, na eternidade. Então eu afirmo com todas as letras: Jesus não vai voltar. Mas como você pode afirmar isso? Na Bíblia. Vamos para a Bíblia? Primeiro assunto aqui interessante, irmão. Você pode abrir a Bíblia logo em o livro de Mateus 24, isso. É o alicerce, é Mateus 24 e João 14, né? E 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Mateus capítulo 24, versículo 14, né? E os irmãos que achou aí, pode ler. Isso vai ser muito importante. Os irmãos podem deixar registrado aí no celular, deixar em casa anotar. Mateus 24, 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Maravilha! Esse evangelho será pregado em todas as nações, em todo o mundo. Depois virá o fim. Esse evangelho era o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus era o que? A vinda do Espírito Santo. Mas se esse evangelho do reino de Deus foi já cumprido? Sim, o reino de Deus já veio, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Mas como provar isso? Para os irmãos entenderem no YouTube que vai assistir esse vídeo. Vamos lá? Vamos entender isso aí. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Vamos entender isso aí, esse evangelho. Vamos ver o que Paulo falou desse evangelho aí. Colossenses 1, versículo 23. Para depois nós entrar no estudo. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido programado a todos os que estão debaixo do céu, e esse é o evangelho o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quantos podem dizer amém? Lê agora, né, João Ferreira de Almeida. Jocelyn, lê, João Ferreira de Almeida. Se na verdade permaneceres fundados. Bem alto, irmão. Bem alto, fala bem alto. Vai. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, irmãos? Olha, mais uma. Agora vamos lá para Romanos, capítulo número 10, versículo 18. Os irmãos que encontrar aí, pode ler bem alto aí, que está pegando, os irmãos que vão assistir o vídeo, vai pegar a sua voz bem alta. Benção pura, maravilha. Mas digo, porventura não ouviram?
Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz dele e as palavras até os confins do mundo. Foi pregado o evangelho, sim ou não? Sim. Toda. É a Bíblia que diz, irmão. Não é o irmão Leomar, não é o irmão Antônio, não é Jocelina. A Bíblia diz, Paulo dizendo aos gentios, a cidade de Colosso, Paulo dizendo aos romanos que o evangelho foi pregado a toda criatura. Mas, irmão Leomar, então, o que Paulo pregava? A graça de Deus, a ressurreição de Cristo. Mas Paulo, nessa pregação, ele advertia, né? Ele exortava os gentios acerca do juízo que viria sobre Jerusalém. Paulo usava os livros, né, dos evangelhos aí que Jesus escreveu para poder falar sobre isso. Você pode observar que Paulo usava o livro de Mateus da ceia, né, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus na noite que foi traído. Então Paulo está usando a ceia do próprio Jesus de Nazaré, juntamente com os discípulos, para os gentios, né, entender, para o Corinto, que era uma igreja, irmã, misturada entre judeu e gentil. Então, o que estava acontecendo lá? O gentil, né, não tinha nada a ver com aquele ato que eles estavam fazendo, porque o judeu era convertido em Cristo, mas os rudimentos continuam. Por isso que eles levaram o jantar judaico para dentro da reunião. E Paulo exorta e depois ensina, irmão, no capítulo 11 de 1 Coríntios. Amém? Amém. Então, o evangelho do reino de Deus, ele foi pregado a toda criatura. Por que Paulo fala isso? Porque ele tinha base nas escrituras, porque Paulo usa a base na escritura para falar sobre a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo, irmão, foi o fim de um aion, que era a lei. A ressurreição de Cristo foi o fim de uma antiga aliança que provocava morte, condenação, apredejamento, morte de cruz, era maldição, né? Paulo falava que o ministério da condenação, Paulo chamava o ministério de condenação. Quando Jesus ressuscita, já não é mais o ministério da condenação, é o ministério do Espírito. E quem está no ministério do Espírito aqui? É aquele que acredita na ressurreição de Cristo e os benefícios. Esse evangelho é um evangelho simples de você entender. É o evangelho da graça de Deus. Quando você entende o evangelho da graça de Deus, você não está, né, meditando, pensando se Jesus vai voltar, o que vai acontecer no fim do mundo. Não, você passa a entender a ressurreição e você acaba esquecendo das leis mosaicas que o próprio Jesus tirou no seu corpo, que foi o fim da lei. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Quem crê aqui? Diga amém. Amém. Todos creem aqui. Então o evangelho da graça de Deus é isso aí. Você crê nos benefícios. Mas, irmão, olha lá, então, essa volta de Jesus aí, que foi passado durante anos, e está sendo pregado durante anos aí, ela é mentira? Não. Ela é a verdadeira e genuína verdade. Mas foi para quem isso aí? Para aquela geração. Para entender sobre a volta de Jesus, irmão, nós vamos entrar agora no mérito da geração. Os irmãos vão captar agora sobre a geração. E vou fazer os irmãos entender que aquela geração ela foi absoluta nas palavras, na voz do Espírito do Jesus da carne. Que ele falava sobre aquela geração. Para entender, vamos lá, Mateus 1:17. Vamos entender isso aí. Mateus 1, versículo 17. Os irmãos que achou pode ler bem alto aí. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. 14 gerações. Irmãos, que coisa linda isso aí, hein? Que coisa maravilhosa. Agora, vamos lá se aprofundar cada vez mais. Vamos lá, Eclesiastes. Vamos ver o que Salomão falou? Eclesiastes 1:4. Vamos ver? Vamos entender? Eclesiastes 1:4. Geração vem, geração vai, nem olhei. Uma Vai. geração vai
e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aí eu posso falar, o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Eu posso falar isso hoje? Não. Se a terra vai permanecer para sempre. Então eu tenho que pegar esse versículo e tirar ele de cena, né, irmão Antônio? Tem que tirar esse versículo de cena. Porque se geração vai, geração vem e a terra permanece para sempre, como que eu posso falar que Jesus vai voltar? Hein? Então Jesus, irmão, na sua geração, ele pregava claramente, mas claramente sobre aquela geração. Quer ver? Agora Mateus capítulo 24. Vamos continuar no Mateus 24 aí. 24, agora versículo primeiro até o 3. Os irmãos que achou podem ler. Mateus 24. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Vai, continua. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda a certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Todas derrubadas. Agora vamos confirmar no versículo 34 e 35, no mesmo capítulo. Vamos lá. Com toda a certeza eu vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha só, irmão, que interessante. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão naquela geração. Olha como é que é fácil de entender. Tempo, né? Olha que ele estava falando de quê? Era Jesus, irmão. Ele dava o ensino sempre nos montes ali para os discípulos. Você pode observar que Jesus, quando ele ensinava, ele procurava se afastar do povo e chamava os seus discípulos. Tanto que teve um dia que ele entrou no monte para orar, chamou os... Eu não poder nem velar uma hora comigo, os discípulos ficaram embaixo dormindo. Jesus subiu no monte, né? Porque o único que cumpriu a lei, irmão, foi Jesus de Nazaré. Ninguém mais, ninguém cumpriu a lei. Só Jesus de Nazaré. Por quê? Porque era Deus, né? Espírito e Deus homem, né? Era Deus, Espírito e homem da carne. Então Jesus, ele tinha essa força como se diz, de obedecer a lei e cumprir a lei, porque era o próprio Deus, nenhum homem. Porque o próprio Romanos 3, lá 23 dias, diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porque nenhum homem, nem um profeta, nem Abraão, ninguém tinha força de salvar ninguém. Ninguém tinha força de buscar para salvar homem, porque homem não salva homem, irmão. Se homem salvasse homem, a lei era perfeita, não precisava destruir a lei. Deus destrói a lei por quê? Porque homem não salva homem. Quem salvou foi o quê? O sangue de Cristo. João falou o quê? 1,29. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tá vendo, irmão? Eis o Cordeiro. Jesus era o Cordeiro que tira o pecado. Em 1 Coríntios 5, 7 está dizendo lá que o Cordeiro foi imolado. Então hoje ele não é Cordeiro, né? É livre de pecado, vos querei ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. É certo isso aí, irmão? Não. É correto? Ele é Cordeiro? Não. Ele é o quê? O Espírito. 2 Coríntios 5, 17 diz que ele é o Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Quem está com liberdade aqui? Todo aquele que ama Cristo, irmão. Maravilha! Nós temos liberdade de adorar a Cristo, porque ele é Espírito. Então, irmão, aquela geração que Jesus falou sobre a sua volta, né? Ela ficava na expectativa. Irmão, e o dia terrível, irmão. O dia terrível, que foi a volta do Filho do Homem. Olha o que Jesus falou. Vamos lá? Mateus 24. É o 24 que é só. Versículo 21 em diante. 19, lê 19 em diante. Esse é o versículo que assombra. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando,
Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Peraí, parou, irmã. Por que Jesus falou isso? Nem no inverno e nem no sábado. No inverno, o inverno, irmão, Israel naquela era muito. Congelava, irmão. Congelava. E por que falou nem no sábado? Porque no sábado só podia andar 800 metros por causa da lei. Sim. Então Jesus, ele estava dando uma lição ali de entendimento. Continua, irmã. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Nem jamais haverá. Vai haver alguma coisa, irmão? Nem jamais haverá. Jamais haverá. Nem jamais haverá. Olha o entendimento, irmão. Olha o entendimento aí, os irmãos de Mato Grosso, os irmãos aí de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, a nossa irmã Nilza, nossos irmãos aí que foge o nome, mas os abençoados que assistem esse vídeo, né? O canal do irmão Antônio aí de Oliveira, 080, irmão, inscreva nesse canal que é uma benção. A benção do canal aí do irmão Antônio de Oliveira, 080, né? Comenta, compartilha, porque, irmão, é muito importante esse entendimento. A geração daquela era uma coisa, a geração dessa era é outra coisa. Porque se Jesus deixasse alguma profecia para 2000 anos depois, irmão, ele seria eliminada a sua ressurreição. Sim. Ele falou no versículo 36, no versículo 35 de Mateus 24, passarão os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Então Jesus estava contando mentira ou verdade? Jesus estava contando o quê? Verdade, irmão. Porque não passou aquela geração que tudo se cumprisse. Então o povo jogaram, né, futurizaram tudo para frente, não se sabe o dia que vai acontecer, não se sabe a hora, futurizaram tudo, esquecendo da ressurreição de Cristo. Isso é muito grave, irmão. Isso é heresia. Nós não podemos pregar heresia, né, futurizando algo que Cristo realizou no seu sangue. João 19:30 diz, está consumado. Quando Jesus falou assim, está consumado, ele estava fazendo a consumação daquele século, daquela geração, daquele aion. Então não tem como jogar nada, né, para frente. Passou-se 2000 anos. Passou-se 2000 anos e muitas mentes estão sendo instruídas sobre a volta de Jesus. Irmão, se você não entender o que a gente está lendo, se você que for religioso ouvir depois, né, esse vídeo e essas mensagens e ler o que nós lemos, você verdadeiramente é um religioso. Você passa a ser um religioso. Por quê? O Espírito de Deus fala contigo, as cartas estão sendo esboçadas, está sendo falado para você de Paulo, o que Paulo entendia, o que Paulo falou, o que Jesus falou, mas na sua mente não entra, porque a religiosidade está dentro da sua mente, cauterizando, congelando a sua mente e não deixa, né, Cristo ativar a sua mente. Nós precisamos deixar Cristo ativar a nossa mente para entender. Pode falar, irmã. Como éramos, né, no passado, a mente cauterizada dentro da religião, oprimidos ali. Então nós tivemos a mente ativada, iluminada, e hoje nós estamos aqui em graça. Oh, glória! Só Cristo para aqui. fazer isso, irmão, não é? Só Cristo para fazer isso. Porque para tirar a cauterização, congelamento da mente, só Cristo. Não é eu que tiro, não é os irmãos que tiram. É a palavra aqui, ó, Cristo. Cristo. É por isso, irmão, que eu gosto muito das cartas paulinas. As cartas paulinas. Eu vou trazer aqui um ensino sobre a doutrina verdadeira. Qual é a doutrina verdadeira? Vou dar uma dica aqui. Nele, para ele, por ele, em Cristo. Irmão, quando você aprende essa doutrina, meu Deus do céu, é coisa grandiosa, é coisa linda você entender isso aí. Então hoje nós estamos falando sobre a volta de Jesus. Vão entender mais sobre geração. Vamos lá, Lucas 19. Só uma observação. O último versículo que foi lido aqui, não é dúvida, uma observação para quem está ouvindo, né? Vai, pode ler. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Até agora. Lá no sistema a gente lia até agora. Até agora. Até agora. Mas era lá. Os irmãos do século passado diziam até agora.
Os irmãos daqui 100 anos vão ler até agora. Até agora. Mas até agora era o tempo presente que Jesus estava falando. Aquela né? geração. E jamais haverá. Jamais haverá. Não está acontecendo a guerra em Israel, não tem nada a ver. Não. Nunca será igual esta, né? Aí eu ia Não. perguntar. Fiz a minha pergunta, eu ia perguntar. É a guerra que está tendo lá em Israel, o negócio de Jerusalém lá. É a minha. Tá contando? Não. Irmão, deixa eu falar para os irmãos entenderem do vídeo. A guerra em Israel sempre existiu e sempre vai haver. Com certeza. A guerra de Israel sempre vai existir, porque isso é a guerra desde os tempos bíblicos, Ismael, não vou entrar nesse mérito. Né? Tem o chamado grupo Hamas ali, que pertence à Palestina, irmão. Ele é mais político do que religioso, porque é o islamismo. Então ele é um bomba, irmão, e eu não vou entrar nessa São questão. os radicais. Então, o religioso vai falar, Jesus está voltando a uma guerra. Né? Então é assim que eu sempre falei. Então não vai acontecer isso, irmão. Por quê? Porque Jesus, ele não vai voltar mais. Porque ele é espírito e importa que os adoradores adorem o quê? Em espírito. O próprio Jesus disse para aquela mulher, olha, vem a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Irmão Leomar, é um estudo para tirar sua mente que está cauterizada, para tirar aquele monte de irmão Leomar, milhões e milhões hoje estão enganados com a falsa pregação que Jesus vai voltar. Olha esse estudo aí. É porque o que acontece? Toda vez que o crente, o cristão lê a Bíblia, ele joga para o futuro. Quando Jesus falou, era para o futuro. As irmãs que é professora, era futuro do presente. Isso aí. Aconteceu 30 e poucos anos depois. Era futuro mesmo. Assim, Mas do presente que estava ocorrendo. Sim. Só para os irmãos entenderem aí, olha irmão, o segredo da profecia é o seguinte: Jesus, quando ressuscita, ele aparece para os discípulos, fica 40 dias com os discípulos aí, amém, irmãos? Não é assim que está escrito? Sim. Ele fica 40 dias, né? O que acontece? Quando Jesus sobe, ele já está deixando aquela geração. Tá. Aí precisava se cumprir Lucas 19, 43 e 44. Vamos ler, irmão? Precisava se cumprir. Depois eu vou falar quanto tempo isso foi cumprido. Quanto tempo? Vamos lá, Lucas 19, 43 e 44. Só para os irmãos entenderem. Esse é um estudo para você gravar e estudar em casa depois. Eu estou passando só o básico para os irmãos aí. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os seus lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Olha só. Jesus está falando o quê? Jerusalém. O templo de Jerusalém. Olha o que Daniel falou. Vamos lá, Daniel 9, 26. Vamos lá? Vamos entender isso aí. O que o irmão leu aí. Daniel falou, Jesus estava lendo o livro de Daniel quando fala. Jesus usa muito o livro de Daniel, irmão. Vai, pode ler aí. Daniel 9, 26. E depois de se assentar, as 2 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Tá bem, irmãos? Olha só. João Ferreira de Almeida aqui. Agora, ela leu lá. Daniel 9, 26. Olha só que coisa, ela leu lá, eu acho que é NVI, irmã. NVI? Vai, vamos ler João Ferreira de Almeida agora. E depois das 72 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, olha só, irmãos. Quando Jesus fala sobre isso, ele usa o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o livro de Mateus, o próprio Jesus
usa o livro de Daniel para falar sobre isso. Por quê? Era uma revelação, era uma profecia e precisava se cumprir. Só que é o seguinte, quando Jesus ressuscita, o templo, sabe quantos anos ficou? Alguém sabe responder? Eu não sei. Quanto tempo o templo ficou de pé quando Jesus ressuscita? 40. Quanto, irmão? Quanto tempo? 37 anos, no ano 70. 46 foi a reforma. 37 anos, irmão, o templo estava de pé. Aí havia transição entre lei e graça. Paulo, né, se converte ao evangelho, à igreja primitiva. Só para os irmãos entenderem. Paulo se converte à igreja primitiva, é batizado por Ananias ali, aquele encontro ali, a escama nos olhos, né? E o que acontece? Quando Paulo, irmão, conhece a graça. Paulo pregava ainda o judaísmo, irmão. Quando eu observo o livro de Atos aqui, eu observo que Paulo entrava no templo, Paulo fez voto, rapou a cabeça, Paulo orava no templo, Paulo ainda estava pregando graça remediada. Porque ele não entendia a graça 100% totalmente. Por quê? Porque ele precisava ser levado ao céu, irmão Fabrício. Em Atos 22, versículo 17, Paulo está orando no templo e ele cai em êxtase, aonde Jesus arrebata ele até o paraíso. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, vamos ler o 2 Coríntios lá. Nós estamos entendendo a geração que Paulo também viveu e que Jesus viveu, e é aquela geração. Só para os irmãos entenderem. Vamos lá. Quem achou? 12 pontos. Como é que é? 12 pontos. Foi o livro. Foi o livro? Foi? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, é isso mesmo. Pode ler do começo. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei às visões e à revelação do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Olha, parou, irmão. Olha só o que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado. As revelações inefáveis. Aí Paulo, ele dá um ultimato, irmão. Ele dá um ultimato. Quer ver? Ó, 1 Coríntios, vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Os irmãos achou aí, pode ler. Quer ver? Olha só. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Olha só, irmão. Sabedoria humana. O que é que Paulo estava querendo dizer? O que ele recebeu era espiritual, irmão. Foi no paraíso. E isso aqui, irmão, é maravilhoso você entender isso. Olha só, vamos lá para Gálatas, só para o entendimento de Paulo. Gálatas, capítulo de número 1, versículo 8 até o 12. Até o 12. Irmão que achou, pode ler aí. Só para a gente entender essa revelação que eles receberam no paraíso naquela geração. Capítulo 1, versículo 8 até o 12. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, além de que já vos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos e agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Vai, continua, irmão. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Mas faço-me a saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Parou aí. Tá bom. Ele recebeu de quem, irmão? Jesus Cristo ressuscitado, irmão. Então Paulo naquela geração foi o escolhido para
receber essas palavras inefáveis. E Paulo passa a depois a implantar essas palavras inefáveis na mente do gentil, né? Todos os gentios. Porque, irmão, se Jesus vai voltar, olha, fica aí a pergunta. Se Jesus vai voltar, qual é o motivo de Cristo salvar o gentil pela graça? Se nenhuma condenação lá. Né? Porque o juízo só vem para quem está condenado. Romanos 8:2, nenhuma condenação os que estão em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, segundo o quê? O Espírito, o ressurreto, o ressuscitado. E outra coisa que nós estamos depois da ressurreição, nós estamos depois da cruz. Irmão, é maravilhoso esse entendimento. Os irmãos aí que gostam de Bíblia, tem que gostar de Bíblia, viu, irmão? Se não gostar de Bíblia, vai ficar religioso. Você tem que gostar de Bíblia. Você precisa gostar das revelações da graça de Deus. Foi aonde Paulo revela essa graça maravilhosa que foi ocultada pela teologia. Ó, irmãos aí do canal, essa graça, né, maravilhosa, revelada, foi ocultada pela teologia sistemática. A religião tradicional ocultou, né, totalmente o Evangelho da graça de Deus, que é um testemunho, irmão, é o testemunho, né, que Paulo dava, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, se nós não dermos o testemunho do Evangelho da graça de Deus, a cruz de Cristo ela está anulada. Olha o que Paulo falou, quer ver? Vamos lá, 1 Coríntios 1,17, vamos ver o que Paulo falou lá? 1 Coríntios 1,17. Nós não podemos ocultar o Evangelho da graça de Deus. Vamos lá. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Olha, o que Paulo quer dizer? Sabedoria humana era o batismo nas águas. Quando eu entendi isso, irmãos, que coisa linda. Porque se eu continuo batizando, Paulo falou, olha, graças a Deus que eu não batizei vocês, a não ser Crispo e Gaio. Eu não sei se batizei outro, a família de Clô, mas graças a Deus que eu não fui enviado para batizar. Porque se eu batizar, eu anulo a cruz de Cristo. Paulo falou assim, irmão. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Obrigado aí, irmão. Valeu pelo esforço. Obrigado. Então, irmãos, a graça de Deus, dessa geração, ela chegou como bomba dinamite. Pode falar. Eliomar, eles ocultaram a graça, a religião, a teologia, ocultaram a graça. Intencionalmente ou por não serem aclarados, por não serem... Eu estou desde o início aqui que ele falou isso, eu estou pensando, tem uns 10 minutos que eu estou pensando isso. Foi intencional ou não? Ou porque não tem realmente essa visão que nós, graças a Deus, para temos. manipular ou não? Eu vou responder a pergunta da irmã. A teologia está aqui no Brasil há quantos anos? O irmão sabe responder? Muitos anos. Hein? Não sei não, mas tem muitos anos que a teologia... Mais ou menos quantos anos aí? Eu não vou dizer... 50, 60, 50, 60. Você sabe quanto tempo está aqui, irmão? No Brasil? Há 180 a 200 anos. A teologia está no Brasil. A Assembleia de Deus aí está há 110, 115 anos. Aquele fundador que veio da Assembleia. Que veio lá da Igreja Batista, saltou no Belém, do Pará ali, fundaram ali, né? Não vamos entrar nesse mérito. Então, a religião está aí há 200 anos. Faz de novo a sua pergunta, irmão Alvino. A graça foi ocultada, né, para nós, através da teologia, da religião. Esse ocultar a graça era intencional, foi intencional ou foi por falta de conhecimento, de ter a mente aclarada em Cristo Jesus nessa graça? Paulo vai responder, irmão. Manda Paulinho para nós. Olha a intimidade. Paulo vai responder. Vamos lá a Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Vamos lá? Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Atos 20, versículo 29 e 30. Quem achou pode ler. Atos 20,
Estava vendo outra coisa na minha cabeça. Fala aí, 20. Atos 20, 29 e 30. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Para si. Para si. Isso é intencional, irmã? A minha aqui está falando para si, não. Não estou falando voz sim. Isso aí depende da tradução. Você está vendo, eu acho que é NVI. E aí, irmão? Fala aí, irmão. Qual foi o versículo que eu demorei aqui? Atos 20, versículo 29 e 30. Ah, irmão Vino, pode ler, irmão Vino. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão. Entre vocês mesmos, até o meio de vocês, levantarão homens que torcerão a verdade. Isso é o quê? A fim de atrair os discípulos. Totalmente Isso é o quê, irmão? Intencional. Agora vamos lá para Mateus 7,15. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos lá, o que Jesus falou? Mateus 7,15. Isso é muito importante, irmão. A graça revela tudo, tá? Não fica nada escondido. A graça ela é muito importante. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Jesus estava falando do ímpio, do andarilho, e Jesus estava falando de quê, irmão? Do espiritual. Lobos devoradores. Agora vamos ver o que Paulo falou? Filipenses 3,2, hein? Só uma observação que ela perguntou. No passado, no primeiro milênio, acho que se não for de memória, no primeiro século ainda, nós sabemos que a graça e o preterismo andam juntos, né? Ou seja, quase se mistura, é a mesma coisa, né? Preterismo é que Jesus já voltou, né? As coisas se cumpriram, a Bíblia está cumprida, isso é o preterismo. No primeiro século se levantou um sujeito chamado Marcion, e ele tentou validar só as 14 cartas de Paulo, mas abafaram ele. A religião, os homens da lei na época, não deixaram isso progredir. Porque, como eu estava conversando com o cidadão do dia, eu quero ver eles abafar nós hoje, que a lei nos ampara. Naquela época que alguém se levantava contra a igreja e ele era queimado em praça viva, a pessoa tinha que calar a boca. Eu queria ver se fosse os dias de hoje, né? Então, os dias de hoje nós podemos se levantar e abrir a boca e falar que não tem quem vai nos abafar. É a nossa voz contra a voz deles, né? Tá aí, né? Porque foi intencionalmente, porque tentaram se levantar. Pelo menos na cúpula, né? Isso daí. Então, irmão, a palavra foi ocultada intencionalmente. O livro de Colossenses, se você ler o capítulo de número 1, você vai entender isso aí. Depois você vem cá, você vai entender isso aí. Então a palavra, ela foi ocultada, por quê? Porque intencional. Os grandões. Quer ver? Olha o que Paulo falou, Filipenses 3,2. Vamos ver o que Paulo falou? Complete a minha... Filipenses 3,2. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Nossa, cães! Vamos ver quem é esses cães, irmão? Nossa! Isaías 56:11. Vamos ver quem é esses cães? Nossa! Cães! Vamos ver quem é esses cães que Paulo está falando. Isaías 56:11. Pode ler aí os irmãos que são cães devoradores, insaciáveis. São pastores sem compreensão nem entendimento. Todos apenas seguem seu próprio caminho natural. Cada um busca com avidez vantagens apenas para si. Irmão, cães. E o cães é quem, irmão? Pastores. É o Eliomar que está falando ou é a palavra? Palavra. A palavra, irmão. Não tem glória a Deus. Não que ele seja o ladrão do seu bolso, irmão. O ladrão de roubar a sua fé, o seu entendimento. O bolso também. O seu entendimento, a sua fé. Você não pode ficar com a mente cauterizada a uma instituição, o ponto de idolatrar uma instituição, idolatrar um homem engravatado. Nós não podemos fazer isso. É igual eu estou aqui hoje como ministro, se você me idolatrar aqui, ô irmão, eu fico até desanimado, porque Cristo aqui é o pastor.
né? Tem muitos ministros aqui, ó, que podem ministrar, e a idolatria é uma obra da carne. E quantas estão na idolatria de um homem? Vai vir de São Paulo, vai vir de Minas, nossa, um grande missionário vai vir de lá, e as pessoas saem de casa, não vou fazer nem janta, hoje tem um missionário, hoje tem, por quê? A idolatria, irmão. Quando chega lá, vai pregar, Moisés abre o mar vermelho com a sua cajado. Irmão, nessa noite, a mulher do fluxo de sangue, traz os seus haveres, porque ela deixou tudo. Sim. Deixa no altar. Vamos juntar as tesouras na terra. Então, irmão, no céu. então a geração que Paulo estava pregando, é aquela geração, a mesma geração de Jesus de Nazaré. Sim. Era a mesma geração de Jesus de Nazaré. Quer ver? Vamos se aprofundar. Lucas 11, versículo 50 e 51. Lucas capítulo 11, vamos falar de geração, estou nessa geração. Aquela vez que Jesus estava carregando a cruz, que as mulheres foram cuidar dele e falou, orai pelos Sim. Orai por vossos filhos. Quem achou pode ler aí. Para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido a esta geração. Vamos confirmar se isso é verdade? Lucas 16. Vamos confirmar se isso é verdade? Os irmãos esclarecendo a sua mente, e a sua mente fica ativada para você entender a graça de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Todo o tempo. Isso aí, ó. A lei e os profetas profetizaram até João. Então, requerer o sangue era o quê? Naquela, os profetas duraram até João. João fazia o quê? O batismo. E durou a profecia até João. Mas a profecia do Criador foi cumprida no ano 70, irmão. O profeta do homem foi até João. Mas a profecia do Criador, o ano 70, a destruição de Jerusalém, a devastação de Jerusalém. Irmão, segundo os historiadores da era, né, os irmãos podem puxar no YouTube aí sobre o Arco de Tito, lá no YouTube, o Arco de Tito. O general Tito, filho do rei Vespasiano, entrou em Jerusalém, assentou-se no templo, parecendo ser Deus, porque precisava cumprir a profecia do Jesus da carne. Não passará essa geração que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Essa é a voz do Criador, irmão. É a voz do Espírito, do verdadeiro. Então, aquela geração que estava presente com Jesus, com Paulo, com todos aqueles, foi cumprido. Por quê? Porque se tivesse ainda profecia para o futuro, irmão, o sangue de Cristo estava invalidado. Quer ver? Vamos lá, Hebreus 10, versículo 19 e 20. Vamos ler. Hebreus 10, 19 e 20. Os irmãos entenderem. Está na Bíblia? Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Irmão, que coisa maravilhosa. Quer ver? Vamos completar? Colossenses 1:24. Vamos lá, vamos completar isso aí? Vamos completar. O que aconteceu no sangue de Cristo? Vamos lá? Colossenses 1:24. Os irmãos entenderem. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo que resta das aflições de Cristo. Amém. Nós somos a igreja de Cristo. Nós viemos com o Espírito vivificado, justificado, santificado, irmão, reconciliado, e nessa geração nós estamos para adorar a Deus. O entendimento é esse, o entendimento racional é esse. A graça de Deus supera todas as coisas.
É por isso que Paulo falou em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ainda ele fala em Romanos 5:5 que ele nos deu o Espírito Santo. São dádivas do nosso Criador para os seus filhos, para entender. Foi por isso que Paulo falou, irmão, em 2 Coríntios 5:16, o que ele falou lá? Assim que os filhos se revistam de carne e sangue, ele também se revestiu das mesmas coisas. Claro que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é saber, ô diabo, lá está falando da lei. A lei era maldição, a lei era Satanás, a lei era treva e escuridão. Tudo envolvido, irmão, naquilo que não prestava em Jerusalém. Mas Cristo com seu Espírito, ele ressuscitou, se tornou Espírito e passou a habitar dentro do homem. Aí o homem passa a adorar no entendimento da graça de Deus. Só assim que ele adora. Sem condenação, sem pagar preço, livre. olha o que Paulo falou, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ver o que ele falou? Vamos ver o que Paulo falou? Eu já estou terminando, irmão. Vamos ver o que Paulo falou. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Aquele, quem está unido aqui com o Senhor? Você é só um Espírito com ele, amém? Você precisa de mais? Precisa de pagar preço? Meu Deus, irmão, que entendimento lindo isso aqui, que entendimento maravilhoso. Agora, irmão, em 20 minutos, eu vou ler, os irmãos vão ler e eu vou fazer a pergunta, os irmãos respondem. Vamos lá, Mateus 16, vamos lá. Mateus 16, 20, Mateus 16, 27 e 28. Vamos lá, vamos lá. Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte que vem o Filho do Homem vindo em seu reino. A pergunta que eu faço aos irmãos respondem, e o YouTube ele vai gravar. O YouTube vai gravar ali. A pergunta que eu faço. Quando Jesus fala, alguns que aqui estão não provarão da morte. Tem alguém vivo hoje se Jesus voltar, irmão? Sim ou não? Não. Não. Tem algum vivo hoje se Jesus voltar, irmão? Não. Ele estava falando com os discípulos, alguns que estão aqui não provarão da morte até que veja o Filho do Homem vindo nas nuvens. Quer dizer, ele estava falando com os discípulos que algum daqueles lá está vivo e vê o juízo do Filho do Homem. Vamos mais além, vamos lá, Mateus 26, 64, vamos lá, vamos entender mais o profundo. Nós já estamos terminando aqui, já deu mais de 1 hora, nós já estamos terminando, irmão. Mateus 26, 64. Os irmãos que achou, pode ler. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Vereis, em breve vereis. Ele está falando para quem, irmão? Quem sabe responder? Ele está falando para quem? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Em breve vereis. Então o sacerdote está vivo, porque Jesus ele é maravilhoso. Ele conta o quê? A verdade. A pergunta é, ele está vivo se Jesus voltar hoje? Sim ou não? Não. Então isso quer dizer que o que Jesus falou foi verdadeiro e foi naquela geração. Vamos lá, Apocalipse 1:7. Vamos lá, Apocalipse 1:7. Vamos entender, né, sobre aquela geração. Apocalipse 1:7. Quem achou pode ler. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. A pergunta que eu faço e os irmãos respondem. Aquele que os traspassaram Jesus com a espada era quem, irmão? Os Romanos. Eles estão vivos se Jesus voltar hoje? Sim ou não? Não, irmão, isso é maravilhoso.
demais. Glória. Agora vamos mais adiante. Capítulo 21 de João, versículo 20 em diante. Vamos ler. Vamos, diz o nosso irmão Geraldo, vamos ler. Vamos ler. João 21, versículo 20 em diante. Vamos entender isso aí, irmãos. Nós já estamos terminando, irmão. Só Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem irá te trair? Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: Se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. A pergunta que eu faço é: se Jesus voltar, João está vivo? Sim ou não? Não. Não! Então isso não procede da volta de Jesus. Irmão, isso é maravilhoso. E outra coisa, continua lendo aí. Ele não falou que João não morreria não, viu, irmão? Está escrito aí no livro também. Leia aí, versículo 23. Vamos lá. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aqueles discípulos não iriam morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Falando de interrogação. Falando isso com Pedro, irmão. Pedro era muito, como se diz, extrovertido com Jesus, e era muito intrometido, e ele perguntava muito, né? E ele tinha resposta, né? Do próprio Jesus de Nazaré, né? Então, irmão, a pergunta que eu faço hoje, lendo as Escrituras, Jesus vai voltar? Sim ou não? Não. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê que Jesus não vai voltar? Sabe por quê? Vamos ler. Vamos ler. Capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Vamos ler? Vamos ler. Se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele muito mais aqueles que o recebem de Deus, a imensa provisão da graça e dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Reinarão em vida. Sabe por que Paulo falou isso? Porque o reino de Deus está em cada um dentro de nós, irmão. Nós reinamos em vida. Reinar em vida é porque o reino está dentro de nós. Isso aí que é reinar em vida. Paulo falou no Romanos 14, 17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Todos que estão alegres no Espírito Santo, os irmãos no YouTube se alegram no Espírito Santo, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém, irmão? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e soberano, obrigado, meu Deus. Nessa tarde já se aproximou a noite, meu Deus, esse entendimento, essa palavra de entendimento, não é de mim mesmo, mas é a sua palavra que é inefável, revelada ao teu Filho ao terceiro céu. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento, a minha mente livre, sem condenação, porque nós sabemos que aquele sangue carmesim salvou o judeu, beneficiou o gentil pela graça, e nós viemos agraciados com as tuas bênçãos. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Palmas para Cristo, irmão. Benção pura. Olha, Omar, o cara não entendeu um estudo desse. Tá gravando, irmão? Tá na Globo? Amém? Se ele não entender isso aí, meu amado, isso aí é uma abrição de mente danada para você que está aí milhões e milhões de anos ouvindo esses caras falar que Jesus vai voltar, enquanto que você olha para as nuvens, ele vai no seu bolso. Ele dá um bote. Amém, irmão? É nóis.